Oi pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui seguindo a temática de ferramentas tecnológicas para a educação e nele a gente vai trabalhar a respeito de como é que a gente consegue criar uma avaliação ou uma lista de exercícios que ela seja autocorrigida. Então, basicamente, a gente vai criar e já vai receber os resultados de nossos alunos à medida que eles forem respondendo. E se for uma avaliação, você não vai ter que corrigir uma a uma. E se porventura você passar uma lista de exercícios, você já vai conseguir mapear as questões que os seus alunos estão acertando mais e as que ele tem e as questões que eles têm mais dificuldade, de modo que você consiga adequar a sua aula, particularizando os assuntos, tentando sanar o máximo de dúvidas possíveis, já que você está tendo mapeado as principais dúvidas dos seus alunos, né? Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai criar um formulário no Google Forms. E o primeiro passo que você tem que fazer aqui para fazer esse formulário é logar no seu Google Drive, certo? Então você vai digitar drive.google.com e você vai logar com o seu e-mail. E no meu Drive aqui eu criei uma pasta teste para trabalhar nesse vídeo aqui com vocês, certo? Então, olha, para que a gente consiga iniciar aqui o nosso procedimento, eu vou clicar aqui nessa abazinha novo, vou clicar na opção mais e vou clicar aqui na opção formulários Google, certo? Tudo bem. Vai abrir aqui o nosso formulário e aqui basicamente vai ser onde a gente vai fazer a nossa prova, certo? Para que de fato isso aqui seja uma prova, pessoal, eu vou clicar aqui nessa opção configurações e aqui eu vou clicar na opção teste e vou marcar a opção criar teste. Já que eu vou fazer uma prova, eu vou desmarcar essa opção aqui, ó, para que a nota seja liberada imediatamente após o envio, porque se porventura eu vou passar para uma turma, assim que o aluno terminar, ele já vai ter as respostas dele e ele já vai saber o que ele errou e o que ele acertou, e ele já poderia então transmitir essas respostas para outras pessoas que ainda porventura estivessem fazendo a prova, certo? Então, por isso que eu vou desmarcar essa opção e vou também desmarcar para que ele não consiga saber a priori quais foram as perguntas erradas, corretas e os valores, certo? Então vou salvar aqui. Nota que quando eu coloquei para virar um teste, já é um campo obrigatório aqui a digitação do e-mail. Em geral, eu começo com duas perguntas ainda também obrigatórias, que não serão não serão questões de múltipla escolha, certo? Eu coloco aqui resposta curta, só para que o aluno digite o nome completo dele. E eu vou colocar isso aqui também como obrigatório, clicando aqui, ó. E clico aqui na opção mais. E vou colocar aqui número de matrícula, por exemplo. Quando eu coloco o número de matrícula, é interessante que já vem uma opção aqui, uma espécie de filtro que ele não permite que o aluno, no caso, digite texto aqui e passe essa resposta como correta. Então, ele tem que digitar de fato um número aqui, certo? Também vou colocar como obrigatório. E essas três requisições aqui são as que eu coloco quando eu vou fazer algo desse tipo, certo? Vou colocar o e-mail, nome completo, número de matrícula. E vou criar aqui, por exemplo, uma primeira questão. Se a sua questão, pessoal, não tiver equacionamento, fica mais fácil você trabalhar aqui no Google Forms. Se tiver equações para você digitar, fica um pouquinho mais complicado e eu vou citar a maneira como eu faço isso. Não sei se existe maneira mais adequada, eu procurei muito e até agora eu não encontrei, certo? Tem umas que são mais complicadas do que é o modo como eu vou falar aqui, que é tentando pegar link de imagem de site, enfim. Eu achei um procedimento pior do que o que eu vou fazer agora, certo? Então tá, olha, eu vou fazer o primeiro exemplo como se fosse uma questão que só tem texto. Então, se só tem texto aqui, eu posso digitar o enunciado da minha questão, que é o texto. E depois que eu digito esse enunciado, eu posso colocar aqui, eu vou clicar aqui na opção múltipla escolha, certo? Eu só vou trabalhar com múltipla escolha aqui. E coloco aqui as opções A, B, C, D e E. Lembrando que cada opção dessa eu poderia colocar o texto, né? Aqui, enfim, que seria trabalhado aí.
Aqui eu poderia colocar a primeira resposta e eu colocaria todo o texto aí e por aí vai, certo? Então, sem problemas algum, se você fizesse uma questão que só tivesse texto, basicamente você digitaria sua questão desse modo e agora você pode escolher a alternativa correta, certo? Vamos supor que, sim, você pode clicar aqui em chave de resposta, né? Eu só fiz clicar e não disse. Eu clico aqui em chave de resposta. Vamos supor aqui que a alternativa correta seria a C de casa aqui, ó. Cliquei na alternativa, posso colocar aqui concluído. E eu também, quando clico aqui nessa opção chave de resposta, pessoal, eu posso decidir quantos pontos vale essa questão, certo? Nota, eu vou botar aqui que essa questão, por exemplo, vale 1 ponto. Então, eu vou colocar concluído, certo? Tudo bem, vou clicar aqui ó, nessa opção adicionar pergunta e vou colocar uma segunda pergunta. Vamos supor, por exemplo, que eu quisesse digitar essa pergunta que está aqui no Word. Ó. Exatamente essa aqui. Como é que eu poderia fazer, pessoal? Aí, essa aí complicaria aí um pouquinho mais, porque eu teria que estar digitando equacionamento, certo? Esse equacionamento aqui, tá, que não ficaria nem tão feio, né? Vou colocar aqui um sinal de menos, certo? Perdão. Esse aqui, se eu for copiar e colar ele lá, não fica tão feio assim, né? Ó, essa equação aqui até que passa. Mas, por exemplo, para digitar esse item C de casa aqui, já não fica tão bacana lá no formulário, né? Se porventura eu fosse digitar esse C de casa aqui, ó, já ficaria algo desse tipo, ficaria bem feinho, né? Aqui, e olhe lá se o aluno entenderia algo desse tipo. E poderia piorar mais dependendo do equacionamento, certo? Então, a gente não tem recurso direto, infelizmente, né, no Google para a gente poder fazer essa digitação de equação. Como é que eu saio desse problema? Eu faço o seguinte uso aqui. Eu uso a ferramenta aqui de engenharia de altíssima qualidade chamada Paint. E no Paint, pessoal, eu faço o seguinte procedimento. Você pode apertar Print Screen aqui e capturar a sua tela. E eu vou capturar a minha tela aqui, pegando somente esse equacionamento aqui, com os itens, certo? E aqui no Paint, vou pegar ele aqui. Aqui no Paint eu simplesmente colo aqui, ó, e ajusto aqui minimamente no Paint, né, colocando um pouquinho mais para cá. Lembrando que você aperta Print Screen na sua tela, cola no Paint, depois dá uma ajustada aí na sua questão, certo? E eu vou salvar aqui numa pastazinha que eu já tinha separado para isso. Uma nova pasta aqui no meu computador, em uma subpasta aqui de documentos. Eu vou chamar esse arquivo aqui de 1 e vou salvar ele aqui. Tudo bem, salvei a minha equação e os itens, certo? Vou voltar aqui na minha questão, no formulário, e fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui ao lado nessa opçãozinha de imagem. Aí eu vou aqui na pasta, mais uma vez, ó. Simplesmente vou segurar aqui com o botão esquerdo e arrastar aqui para dentro dessa janelinha de inserir imagem, certo? Ele insere a imagem e pronto. E aqui embaixo eu simplesmente vou colocar os itens A, B, C, D e E, porque eles já estão visíveis aqui na imagem que eu coloquei. Então a questão vai ficar assim, ó, assinale a alternativa que expressa a solução geral da EDO, vai aparecer a questão e os itens, e aqui eu já posso escolher a opção correta. A chave de resposta dessa questão aqui vai ser o item D, certo? Se você quiser, eu tenho alguns vídeos aí resolvendo a equação diferencial. Nesse vídeo eu não vou resolver, eu vou trabalhar só com aqui a parte de criação do formulário, certo? Vou colocar aqui item D e posso colocar aqui que essa questão vale um pontinho também, certo? Coloco concluído. Perfeito, olha, então eu tenho aqui a primeira questão, a chave de correção dela é o item C, a segunda questão, a chave de correção dela é o item D, certo? Aqui eu não coloquei um título, né? Eu poderia ter colocado aqui primeira prova. Em geral, quando a gente coloca esse título aqui, e
enfim, quando a gente coloca esse título aqui, se a gente clicar aqui nesse formulário sem título, ele já vai possuir o mesmo título que eu coloquei aqui, no caso foi a primeira prova, mas se eu quiser eu posso alterar aqui também, renomear. Nessa descrição aqui em geral você coloca as regras da sua prova, né? E pronto, assim, se você quiser sair adicionando mais itens, você pode. E é assim que a gente faz a prova. Se você quiser dar uma visualizada aqui como é que está ficando a sua prova, você pode clicar nesse olhinho aqui e você fica com a visualização da sua prova. Nota que ficou bem intuitivo, né? Se o aluno for ler essa questão, ele vê a questão, vê os itens. Se porventura ele for tentar clicar aqui, eu acho que ele descobre que não dá, aí ele se depara com os itens aqui embaixo e pode marcar, certo? Tranquilo, a gente vai ver agora como é que a gente cadastra essas respostas dos alunos que responderem a nossa prova, certo? Para a gente enviar a prova, pessoal, você simplesmente pode vir aqui nesse botão enviar e aqui, você pode passar por e-mail, mas eu prefiro pegar aqui o link que eu acho mais prático. Ó. Nesse link, além do link grandão aqui, como ele coloca, eu posso clicar na opção link curto e se eu clicar com o botão direito copiar, esse aqui é o link para que eu divulgue a minha prova. Todas as respostas vão ficar sendo cadastradas e se você quiser, você cria uma planilha para ficar cadastrando essas respostas de modo organizado, certo? Então, posso clicar aqui em respostas e clicar aqui nesses 3 pontinhos, ó, e vou colocar a opção selecionar destino da resposta. Aqui, ele já coloca aqui como primeira opção criar uma nova planilha, primeira prova respostas, eu vou clicar nessa opção criar, e essa planilha, juntamente com o próprio formulário que a gente fez, que é a prova, ela fica salva naquela pasta do Google Drive da gente. Então, se eu voltar aqui na pasta, aparentemente ela não tem nada, mas se eu atualizar, ela vai ter 2 arquivos, certo? Vai ser o formulário e a planilha, né, com as respostas que vão ser cadastradas. Então, como é que vai funcionar? Se eu clicar aqui em enviar, colocar aqui o link curto, eu posso passar para os alunos, enfim. E por meio desse link, se ele acessar, aí, seja por onde for, por qualquer drive, ele vai ser direcionado para a prova, certo? Aí aqui, o aluno se depara com essas informações, eu vou, por exemplo, simular que seria eu que faria essa prova. Então, vou colocar aqui meus dados, onesiocardoso@gmail.com. Aí o nome completo aqui eu vou colocar Onésimo Carlos Viana Cardoso. E na matrícula aqui, por exemplo, eu vou botar 1, 2, 3, 4, enfim. Nem lembro mais qual foi a resposta correta que eu coloquei aqui, ó. Mas, enfim, foi item C. Lembrando que você pode colocar a pontuação, certo? Essa questão está valendo 1 e essa aqui também está valendo 1 ponto aqui, ó, como a gente já tinha selecionado antes, certo? Então tá, eu vou simular aqui que eu sou o aluno fazendo essa questão. Na minha prova aqui tem 2 questões, cada uma vale 1 ponto. A resposta correta primeira aqui, da primeira questão, por exemplo, eu vou colocar aqui que foi o item C, e da segunda aqui foi o item D. Então, enfim, vai ter que ser contabilizado 2 pontos aí para esse aluno quando terminar a prova. Aí eu vou colocar em enviar, e nota que a gente tinha escolhido para o aluno não ver as respostas que ele acertou, errou, e enfim, não saber a nota também. Certo, tudo bem aí. O aluno fez a prova. Como é que a gente pega, então, as respostas dos alunos? Se a gente abrir a nossa planilha aqui, no caso vai ter um aluno lá, aí ele vai constar aqui a data e hora de acesso, vai constar o e-mail, a pontuação ele coloca aqui 2 de 2, porque são 2 questões corretas, aí vai constar o nome completo, o aluno, e aqui são as questões. Ó. Nessa primeira questão, que eu coloquei só enunciado, o item correto era o C, né? Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, ele já adequa essa coluna, certo? Aí ela já fica do tamanho correto. E aqui era a segunda pergunta, que foi o item D. Então, esse aluno aí ficou com essa pontuação. Se porventura outras pessoas
entrassem nesse formulário, todas as outras respostas seriam cadastradas aqui e a gente já teria automaticamente a pontuação de todos os alunos. Conforme eu comentei no início do vídeo, isso aí tanto pode ser feito para você fazer prova como listas de exercício. É uma opção interessante que já fica autocorrigindo e você já tem ciência do que tem mais acerto e do que tem mais erros aí nas suas provas, e você pode fazer, enfim, planilhas e tabelas para você ver questões mais erradas, mais acertadas, e isso aí pode ser muito rico para que você ministre as suas aulas sabendo os conteúdos que os seus alunos precisam focar mais e os que eles estão sabendo mais, certo? Eu espero que ajude, pessoal. E se porventura você conhecer alguém que você acha que precise desse tipo de recurso, então passe esse vídeo lá para ele, que eu acho que vai ser bacana e é um conhecimento a mais para a gente poder trabalhar direito, né? Principalmente nesse período que a gente está tendo que trabalhar remoto. Até mais, viu, pessoal? Valeu!